Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabrini Rezena, responsável por eventos aqui no Thomson Reuters. E em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre o uso de IA generativa nos serviços jurídicos, com a participação de Chiara Battaglia, advogada de Direito Digital e Proteção de Dados no escritório Machado Meyer, Paulo Zaniboni, Chief AI Officer na Redcore, e para mediar este encontro, Alexandre Zavagli, consultor de tendências jurídicas. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições deste webinar, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos no chat e nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que nós temos disponível. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para Alexandre Zavagli. Olá a todos e a todos, grande prazer estarmos aqui novamente para um bate-papo sobre tendências. Hoje é um assunto que está muito quente, né? IA generativa, todo mundo só fala sobre isso. E a gente hoje organizou um papo um pouco diferente, né? A gente traz sempre o pessoal da área do direito e hoje nós trouxemos aqui a Chiara, que é uma das responsáveis por um dos projetos mais inovadores no Machado Meyer de IA generativa. Nós já vamos falar um pouco com ela sobre isso. E também o Gustavo, que é um dos maiores especialistas na área técnica, né? Então a gente trouxe o lado jurídico e também o lado técnico, mas ao mesmo tempo é um técnico que entende muito de direito, participa aí de todas as discussões, desde a LGPD, agora tem participado ativamente das discussões de regulação da inteligência artificial, participou lá das audiências públicas do Senado, tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. E aí, só para dar um esquenta aqui e a gente começar com a Chiara, né? Quando a gente fala de IA generativa, nós vamos entender nesse papo um pouco mais, e aí vocês podem mandar perguntas, a gente já recebeu algumas, mas hoje é o dia aí de tirar as dúvidas, né? Porque todo mundo hoje virou especialista em IA, mas aqui nós temos realmente especialistas de verdade, que trabalham muito tempo com isso. É um caso concreto de uso num grande escritório, e o Gustavo, que vem acompanhando o desenvolvimento há bastante tempo, né? Então, só para a gente organizar nossa conversa, quando a gente fala de IA generativa, a gente tem dois caminhos, né? Um deles é a gente usar essas aplicações abertas, né? Que estão aí no mercado, que a gente usa como pessoa física, né? O ChatGPT, o Gemini, e entre outros aí que a gente tem à nossa disposição, para nos auxiliar nas nossas tarefas no dia a dia, e de outro lado a gente tem o uso dessas tecnologias, desses modelos de linguagem para projetos corporativos, né? Usando bases proprietárias, usando, né, toda a expertise dos advogados do escritório. Então a gente vai falar um pouco sobre esses dois mundos, e a gente tem algumas perguntas aqui para começar, só para esquentar aí, Chiara, que é você explicar um pouco aí para a gente, né, como é que tem funcionado esse projeto no escritório, como é que começou, né? Então, a gente tem aqui a Josimere Correia, até que ponto a IA pode chegar na advocacia, o Luiz Wagner Salles, né, quais os pontos da IA dirigida para a advocacia, o José Maria Araújo Santos, como utilizar IA em serviços da área jurídica e conexos, a Camila Souza, em que parte do escritório se pode usar IA generativa e como é que funciona, e o Tiago de Cunha, quando é possível usar IA no dia a dia da advocacia. Então, todas essas perguntas, né, e a gente agradece mais uma vez aí a participação nesse webinar aqui, nesse papo, foram mais de 500 inscritos, né, casa cheia, o assunto está aí, né, a toda. Então, Chiara, conta para a gente um pouco como é que tem sido esse desenvolvimento no escritório. Vocês lançaram, né, um dos primeiros projetos mais estruturados de IA generativa, teve uma repercussão na mídia aí muito grande, mas mais do que isso, né, são muitos anos para chegar aí. Zavalha, muito obrigada pela introdução, pela oportunidade. Pessoal, bom dia. É muito bom participar desse webinar, é uma super iniciativa. Acho que muito se fala sobre inteligência artificial, mas a verdade é que estamos todos descobrindo como isso tudo funciona e quais são os desdobramentos, os impactos. Então, uma iniciativa como essa, mais do que uma tendência, né, Zavalha, já é uma realidade já posta e na verdade, entendendo agora os seus desdobramentos, né? Aqui no escritório, acho que o primeiro ponto muito importante que o Zavalha destacou, eu agradeço a introdução aí, Zavalha, é que não é a inovação pela inovação,
né? O escritório tem um histórico aí, uma trilha já de projetos e de atuação nessa frente, buscando otimização dos trabalhos, buscando recursos confiáveis, já muito antiga, né? São mais de 50 anos de história de escritório e mais de 50 anos também trabalhando nessa frente com um time específico, time direcionado, super qualificado. Então, isso tudo gera um ambiente muito fértil para que a gente olhe para essas tendências, olhe para as novidades e busque internalizar. Acho que a fala dessa diferença, né, das soluções desenvolvidas in-house versus aquelas amplas, abertas, cujo acesso é irrestrito, muitas vezes com alguma contrapartida, mas aberto ao público, tem algumas diferenças que são justamente aquelas que preocupam no nosso setor. Então, a gente tem as preocupações de confidencialidade, de proteção de dados, de segurança da informação, que o desenvolvimento in-house minimiza de modo muito significativo. Por quê? E aí a gente sabe também que o nosso público é super diverso. Acho que vale aqui dar uma visão geral de como isso tudo funciona do básico. Quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente está pensando em algoritmos, datasets, que funcionam a partir de uma massa de dados, a partir de um treinamento, a partir de pelo menos um input. Eu posso até não rotular o que cada dado significa, se não for supervisionado, mas eu preciso de uma base, eu preciso de um ponto de partida. Né? E aí, esse ponto de partida, essa massa, essa fonte de dados, sendo in-house, sendo a nossa própria base, traz um certo conforto, porque são informações conhecidas, são informações devidamente protegidas de segurança da informação, em proteção de dados, por confidencialidade. Ao passo que, quando a gente olha para uma solução abrangente, a gente tem um mix de fontes e uma série de outras preocupações associadas aos seus termos de uso originais, proteção de dados pessoais eventualmente envolvidos, e aí surgem todas as discussões que a gente tem ouvido o tempo inteiro, né? Então, essa iniciativa do desenvolvimento de uma ferramenta própria tem justamente esse norte, garantir que a gente tenha uma segurança maior, tanto no seu desenvolvimento quanto no seu uso, que não é um fim em si mesmo. Né? O objetivo é a otimização, sempre com supervisão e aprimoramento contínuos. Zavalho, eu não consigo te ouvir, pelo menos. Não, desculpa, meu microfone aqui. E que áreas que vocês começaram aí? O que vocês, de fato, estão empregando essa tecnologia aí nesse projeto? Essa ferramenta tem como objetivo otimização. Então, a priori, foi feito um grupo de testes, do qual eu também participei, onde a gente começou a utilizar a ferramenta com perguntas do dia a dia. E disso foram surgindo prompts mais estruturados, e a gente já tem hoje alguns organizados, né? Então, os times já têm prompts que são usados dentro de casa, mais direcionados para suas atividades, e aí, obviamente, sempre com supervisão, sempre como um auxiliar ali, né? Então, a gente envolveu. Hoje o projeto já tem uma abrangência grande, praticamente completa dentro do escritório, em termos de acesso, né? Mas a priori foi um grupo de trabalho bastante expressivo, mas com profissionais que já tinham um pouco mais de conhecimento em tecnologia, já trabalharam com questões associadas, justamente para que as preocupações fossem aquelas mais alinhadas às necessidades dessa etapa de treino e de refinamento que continua. Elas são etapas contínuas, né, Zavalho? Legal. Gustavo, para a gente dar um passo atrás, né, nós já vamos falar depois aí sobre esses perigos aí, todos os riscos, né, de alucinação, de proteção de dados, de direitos autorais, né, a gente já chega lá, mas antes vamos começar aqui com o pessoal, né, para a gente entender de verdade, né, o que é essa IA generativa, porque só para vocês entenderem, né, pessoal, eu também tenho a oportunidade de trabalhar com inteligência artificial desde 2016, né, nós já temos um caminho aí, né, procurando desenvolver essas tecnologias e aplicá-las aqui no dia a dia dos serviços jurídicos, né. Então, basicamente, quando a gente, né,
a gente usava um buscador, por exemplo, né? Ele usa uma técnica que é um buscador de palavras, né? A inteligência artificial, antes de começar a gerar documentos, ela tem nos ajudado muito a estruturar as informações, né? Então, ela nos ajudou a trazer um contexto. Pensa assim, qual é a diferença entre manga de camisa e manga fruta, né? Então, a gente tinha antes que taguear, né? Então, a gente via lá, toda vez que era uma manga fruta, a gente colocava assim, olha, vai ter uma fazenda perto, vai ter a feira, né? Vai ter saúde, vai ter fruta. Então a gente tinha que taguear essas palavras, né? Para a gente falar, olha, toda vez que essas palavras estiverem próximas aqui, você vai classificar como manga, né? Fruta. Toda vez que for manga de camisa, vai ter aqui armário, pessoa, vestimenta e assim por diante, né? Então a gente começou num trabalho muito ostensivo, né? Começando aí com petições ou decisões, então a gente ficava lá tagueando, né? Julgo improcedente, nego improcedência, indefiro o pedido, as várias maneiras diferentes de dar uma sentença, para que a gente colocasse uma sentença nova e falasse, ó, procura aqui onde está a decisão, né? Então a gente começou assim, e a generativa, como o Gustavo vai explicar para a gente agora, né? Ela ajudou muito com esses bilhões de parâmetros a, de certa maneira, automatizar esse contexto, né? Então, ela já olha aí para a manga, por exemplo, e olha, toda vez, eu já estou vendo aqui nesses dados inteiros de treinamento, que toda vez que é manga fruta, eu já estou vendo essas 30 palavras em volta aqui. E toda vez que tem fazenda, fruta, né, e feira numa mesma frase, eu tenho 99% de certeza que é a fruta, né? Então, na verdade, o modelo de linguagem em si, ele nada mais é, né, do que estatística, assim como a gente tem usado para fazer jurimetria e tudo mais, para dizer qual é a melhor palavra seguinte, qual é o melhor contexto, qual é a melhor frase, né? Então, muito antes de a gente começar a usar para escrever algo, para criar algo novo, né? Essas tecnologias a inteligência artificial em si, com suas várias técnicas, têm nos ajudado primeiro a classificar a informação, né? E aí o Gustavo vai explicar um pouco para a gente como é que funciona e a importância de a gente seguir esse caminho, como a Chiara está falando, né? Porque, na verdade, não tem nada de mágica, é sempre em cima de dados, não é isso, Gustavo? O Alexandre, bom, é um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Você fez uma introdução muito boa, você praticamente já explicou, mas eu vou tentar só organizar o que você falou de um jeito para ficar claro para quem está assistindo, tá? Inteligência artificial, o conceito é lá da década de 50, 60, do século passado, mas desde o final dos anos 90 a gente já usa muitas coisas. Só que a gente usa, são técnicas, tá? Não pensa em uma inteligência artificial, pensa em formas que o programador usa para resolver problemas de computação, tá? Então, desde o final da década de 90, a gente já usa inteligência artificial para muita coisa, as tais das redes neurais principalmente, e outras técnicas, regressão, árvore de decisão. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que tem muito dessas coisas, a árvore de decisão, a regressão linear, a redes neurais, o que são essas coisas, tá? Esse tipo de aplicação ele estava muito restrito, meio acadêmico, e algumas instituições onde isso era determinante. Por exemplo, quem começava a tratar massas muito grandes de dados, sistema financeiro, um pouco na defesa. A gente usava esse tipo de solução de inteligência artificial. O que aconteceu? De repente todo mundo dormiu num belo dia e no dia seguinte apareceu um negócio no final de 2022 que se chama ChatGPT, que é muito mais do que IA generativa, ou muito menos, na verdade, né? Ele é um modelo de linguagem. Então, o que foi esse salto? Até um determinado momento, e a parte de IA generativa começou em 2014, e o artigo que deu o subsídio para o ChatGPT é de 2017, então não é nada que apareceu em 2022. Mas de 2022 para frente, o público todo passou a ter acesso à inteligência artificial e de um jeito diferente do que a gente tinha no passado. Até um pouco antes, até a gente tinha sistemas que tentavam identificar a linguagem, responder comandos, mas era tudo muito restrito. Era tudo muito... se você falasse refri em vez de refrigerante, podia ser que o sistema não entendesse, entendeu?
O que a gente ganhou de 2022 para cá, que foi o salto? Até 2022 eu tinha que classificar coisas, como você falou, taguear. Eu tinha que falar, isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato, isso é um cachorro. E daí o sistema aprendia o que era gato e cachorro, não como a gente aprende, mas ele estimava os parâmetros lá de um sistema matemático, ele conseguia diferenciar gato e cachorro bem. Ou eu tinha uma massa de dados enorme e eu falava, vê que classes tem nessa massa de dados. E o meu sistema ia lá automaticamente e falava, eu vejo esse tipo de comportamento e esse outro, né? Daí você não está tendo que dar o label, mas ele fazia para você. O que a gente ganhou com os modelos de linguagem, com os LLMs, tá? A gente ganhou um negócio, assim, que até então a gente não tinha, que é a semântica. Os modelos de linguagem passaram a entender a linguagem. E uma vez que eles passaram a entender a linguagem, eles conseguem entender essa sutileza da manga, da camisa e da manga fruta automaticamente. Eu não preciso mais ficar marcando que essa manga é de camisa e essa manga é fruta. Se eu falo refri, ou se eu falo coquinha, ou se eu falo, sei lá como é que a gente chama, mas ele sabe que tudo aquilo tem a ver com o refrigerante, entendeu? Então, como que ele sabe isso? São modelos enormes que são treinados para entender linguagem e não só a forma correta de escrever, estilo, contexto. Esses modelos mais novos, a partir do ChatGPT, que são os modelos de linguagem, que é um pedacinho da IA generativa, eles conseguem resumir um texto, eles conseguem, porque todo mundo fica maravilhado, eu peço para ele gerar um texto para mim, ele gera assim, mas a principal característica é que se eu dou um texto para ele e pergunto, olha, me encontra aqui tudo que diz respeito a vegetação. Lá no modelo, quando você fala vegetação, ele tem uma série de palavras que tem a ver com vegetação, que estão em torno, lá dentro do modelo, né? Pedacinhos de palavras, vegetação árvore, vegetação onça, vegetação rio, vegetação natureza, e ele consegue achar nesse texto os trechos que estão relacionados com a tal da vegetação. E mais do que isso, ele consegue entregar uma resposta coerente, que faça sentido em língua portuguesa, para aquilo que eu perguntei, baseado no contexto do texto. Então, a gente conseguiu dar um passo na ciência da computação, que é uma mudança de paradigma. Até 2022, um pouquinho antes, que a gente já sabia que esse movimento estava acontecendo com os modelos de linguagem, eu não conseguia ter uma comunicação em linguagem natural, uma interpretação de texto no computador, era muito difícil. A partir de 2022 eu consigo. Então, o grande salto é que agora eu tenho aplicações e eu tenho problemas que eu tinha até um pouco de tempo atrás, que não tinham solução com computação, e que agora eu tenho. A própria tradução de texto. A tradução de texto no começo dos anos 2000 era muito ruim. Ela melhorou bastante na primeira década, até 2015. E veja hoje como está fantástica a tradução de texto. O que mudou? Mudou o dicionário? Não. Mudou a forma de fazer, porque agora eu entendo o contexto. Então, essa é a grande diferença. Mas é IA generativa, não é IA generativa? Pensa assim, vamos olhar para os modelos de linguagem e os modelos de imagem. Isso é IA generativa, mas antes de ser IA generativa, um é um modelo que entende a língua e outro é um modelo que consegue entender e criar imagens a partir de descrições. É muito menos classificação e muito mais contexto. É como se você tivesse um espaço imenso com todas as palavras do mundo e quando você fala e todas as imagens do mundo, e quando você fala uma palavra, a matemática de coisas que estão próximas a essa palavra. E da onde que ele aprendeu isso? De todo o conhecimento humano que está disponível na internet, que está disponível na literatura, que está disponível nos vídeos por aí. E daí a gente entra naquela discussão. Direito autoral, proteção de dados pessoais, se pode usar, se não pode usar, se ele alucina, se ele não alucina. É isso, mas a gente já chega aí, porque nós queremos saber isso também, né? E aí, voltando aqui para a Chiara, só para comentar um pouco aí do que o Gustavo está falando, né? Então, a gente tem que entender e ter uma
pergunta aqui da Karina, por exemplo, o Código de Ética da OAB proíbe a assinatura de um documento que não foi escrito por um advogado, né? Como é que isso funciona? Também tem aqui a Alessandra Manto, né, com a Boiá para auxiliar na elaboração de peças processuais, o Luiz Pereira Filho, perguntando também aqui se vai superar ou substituir as atividades operacionais de produzir petições, né, ou gerenciamento. O Marcelo Matos Filho, uso da inteligência artificial para encontrar inconsistências e argumentos no texto. Então, antes de passar aqui para a Chiara, explicar um pouco, né, como é que eles estão usando de fato no escritório, se isso está gerando documentos, está gerando só respostas nesse momento. Então, com base no que o Gustavo falou, o que a gente precisa entender? Que assim como a gente estava usando, né, inteligência artificial para fazer jurimetria, que é matemática estatística. Então, não é que ela vai acertar exatamente, meu robô vai acertar esse caso. Não é isso. Ele vai ler todos os casos, que a gente não tem capacidade de ler os milhares de casos, né, daquele assunto, vai entender o contexto e vai dizer, olha, a tese que tem maior probabilidade de ganho nesse tipo de caso, com esse juiz, com esse perito, com essas características, é essa tese aqui. Mas é estatística, né? Quer dizer, é maior probabilidade de ganho. Então, aqui, nós passamos a usar essa mesma questão, né, da estatística para dizer qual é a probabilidade de um texto coerente. Por isso que é um modelo de linguagem em larga escala. Então, uma coisa é o modelo de linguagem, que são esses pesos e vetores que ligam as palavras. Outra coisa é o contexto que a gente liga. Então, o que é importante a gente entender? Se a gente vai usar o ChatGPT, por exemplo, aberto, né, o que ele usa de contexto? Os dados abertos da internet. Então, vamos pensar, né, todos os livros aqui da Revista dos Tribunais, por exemplo, eles estão abertos na internet? Não estão. Então, é capaz de ele trazer, né, uma citação dessa doutrina que está nessa base de dados específica? Não, porque é uma questão lógica. Ele não cria nada novo, ele sempre vai buscar alguma coisa, né? Então, aí que entram esses riscos primeiro. Então, a gente precisa entender as limitações da tecnologia e para que a gente vai usar. Então, a gente tem que entender o seguinte, ela é inteligente no sentido humano, de juízo de valor, de entender o que ela está fazendo? Não, ela está classificando as coisas com matemática e estatística, né? Então, primeiro, ela é capaz realmente de escrever uma petição lá, né, na última linha, sozinha, decidir um caso? É lógico que não. Por isso que tem essa discussão da supervisão humana, né, na regulação em todas as etapas. Então, né, Karina, nossa opinião, a gente trabalha super a favor da inteligência artificial, mas ela nunca pode substituir nem o advogado, nem o juiz também. Falar, vai dar sentença no lugar do juiz. Não pode, a prerrogativa, né, de dar a decisão é do magistrado, né, um ato privativo do magistrado. Então, ela pode usar para fazer, né, a primeira versão, para fazer o resumo, para ajudar a construir um documento. Se ela tiver numa base privada, né, ela pode trazer algumas jurisprudências mais qualificadas, mas ela serve como base, ela não serve como elemento final daquilo que a gente vai fazer, né? E aí, então, Chiara, como é que vocês de fato estão usando, né? Primeiro, você falou que uma pesquisa na própria base do escritório, né? Uma base de contratos, né? Uma base de por exemplo, de pareceres, né? Também para algumas questões administrativas. Então, como é que vocês estão trabalhando, né? De fato, essas primeiras iniciativas? O que ele está gerando de documento e quais têm sido os cuidados, né? Com base nisso que a gente está falando aqui. Não, perfeito, Zavalli. Acho que a sua colocação foi muito feliz. A gente precisa ter em mente, não esquecer que a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não é um fim em si mesmo. Né? Então, é a forma como a gente aplica muitas vezes que vai determinar o seu impacto. Né? É claro que as questões de desenvolvimento também são importantes, como o Gustavo comentou super sobre o tagamento, sobre parametrização, mas a própria aplicação é muito importante. Né? Então, primeira coisa, e aí acho que vale contar um pouco, né? Eu pesquiso inteligência artificial também na vida acadêmica, além do trabalho de escritório, e uma coisa que a gente percebe, essa discussão do vai substituir o advogado, pode produzir documentos, é uma discussão muito similar à que a gente vê na academia. Então, pode produzir artigo, pode produzir capítulo de livro. Acho que aqui a gente precisa dar um passo atrás, né? Ela é uma ferramenta. Então, como você comentou, Zavalli, automação documental, pesquisa, tradução, são elementos que ajudam no dia a dia.
a capacidade intelectual, o senso crítico, a experiência, a visão ética, por mais que a tecnologia seja desenvolvida com parâmetros éticos, a ética do advogado, do publicitário, do estudante, do pesquisador vai continuar sendo tão importante ou mais, né? Então, a gente tem aqui ter essa visão. Hoje, a ferramenta funciona para fins de automação, funciona para fins de pesquisa, categorização, o exemplo que você deu, uma versão traduzida, todas, não só do escritório, né? A gente tem várias versões, mas nenhuma delas afasta a necessidade de curadoria e de supervisão. Não só para efeito legal, por exigência legal, como a gente já viu com a experiência do AI Act, vem discutindo no nosso marco regulatório, por uma questão prática. Como vocês comentaram, e a gente ainda vai abordar, né, Gustavo? Questões de alucinação, uma série de outras preocupações que a própria ferramenta não tem condições de filtrar, ao menos não ainda. Além das questões éticas propriamente ditas. Então, se a gente for olhar para o mercado, em paralelo com esse desenvolvimento, veio o boom dos princípios, né, os princípios de AI. Então, tem os princípios da OCDE, tem princípio para todo lado. Tem um artigo muito interessante do Floridi, que é uma super referência, um filósofo dessas questões, um grande pesquisador na seara ética associada à inteligência artificial, que ele fala de mapeados pelo menos 45 princípios relevantes, de documentos relevantes, a gente consegue sintetizar em 5 básicos, fundamentais, norteadores. Por quê? Tudo isso mostra preocupação em torno da substituição, das questões éticas, e que são super relevantes, de discriminação a partir do dataset. Tudo isso é hiper pertinente, mas vale a gente lembrar que todo o contexto, tanto do uso quanto do desenvolvimento, continua sendo a ética do ser humano, né? A inteligência humana por trás da inteligência artificial. Então, toda a aplicação que a gente considera de inteligência artificial, tanto a presente quanto planejamento, com relação ao desenvolvimento da ferramenta, tem esse viés, uma inovação que realmente seja útil, não é uma inovação como um fim em si mesmo, inovar por inovar, é para resolver problemas, e sempre voltado para um auxílio, né? Ela não substitui a supervisão, ela não afasta, a gente não se tem nenhum interesse, acho que isso não só no jurídico, né, Zavalha, eu acho que isso é inerente a todas as áreas, né, Gustavo? Publicidade, jurídico, produção acadêmica. Se você me permite, só fazer uma parte rapidinho, Alexandre e Chiara. Veja, toda vez que a gente fala de inteligência artificial, quando eu não estou falando lá, tira só o mais básico, tá? Regressão linear, árvore de decisão, mas tudo a partir de redes neurais, tudo que usa redes neurais tem a imprevisibilidade. Eu não estou nem falando do que eles chamam de alucinação. Talvez a gente converse um pouquinho mais sobre isso, mas a imprevisibilidade. Então, quando a gente faz um sistema que usa inteligência artificial, eu não vou falar do jurídico, eu vou falar de imagem médica só para dar um exemplo, mas vale para segurança pública, vale para reconhecimento facial, vale para tudo isso. Eu não vou, numa imagem de uma chapa do pulmão de alguém, usar inteligência artificial para apontar e falar, aqui tem câncer. Eu não faço isso. Que problema que eu quero resolver? Que foi o que você falou, que a gente resolve problema. O médico está olhando lá todas as chapas, tendo que ter atenção com todas as chapas. O que a gente pode auxiliar? Eu faço um modelo que ele é muito bom em identificar quem não tem problema. Ou seja, eu crio um modelo com falsos positivos de problema. Tá? De que forma? Eu faço um sistema que, quando não tem problema, ele sabe e ele descarta. Ele fala, olha, médico, essa você não precisa olhar que não tem problema. Essa você não precisa olhar. Ah, mas não pode ter um problema ali dentro? Você monta o sistema para ele errar para o outro lado. Você faz ele mostrar muitas vezes chapas que não tem problema na dúvida, mas as que ele deixar passar, não vai ter problema mesmo. E você reduz em 30%, 40%, 50%, que é quem você consegue garantir que não tem problema, e daí ele olha as que talvez tenha problema, mas pelo menos você diminuiu o trabalho dele. Isso é muito diferente de você fazer um sistema que aponta
aqui tem um câncer. Gustavo, só trazendo aqui para e é o mesmo modelo. Trazendo para a realidade do direito, Sim. né, o seu exemplo, né, quer dizer, vamos fazer uma due diligence, né, compra e venda de uma empresa, você está olhando um monte de contrato, né, e qual contrato tem um determinado risco, né. Então, esse, inclusive, é um dos projetos que eu conheço lá do Machado Meyer, né, que usa uma ferramenta há muitos anos de inteligência artificial também para ler todos os contratos, entender risco, né. Então, imagina o seguinte, você olha, desses 10 mil contratos que o escritório precisava ler, esses 5 mil aqui eu já estou vendo que não tem risco nenhum, quer dizer, nós já delimitamos a base. E aí, né, você treina naquelas cláusulas que tem um risco maior e ele pode ajudar a gente a clusterizar, quer dizer, a agrupar problemas. Olha, esse grupo de contratos provavelmente tem esse problema, esse grupo de contratos. Então, veja, pessoal, nós não estamos falando que ela vai dizer, olha, exatamente em todos os casos, não é assim que funciona a inteligência artificial, é matemática estatística. Ela vai nos ajudar a filtrar, a organizar a informação, né? E olha que mágico que é. O ponto que eu queria colocar para isso, todo mundo tem esse conceito, é o seguinte: o mesmo modelo que faz isso que o Alexandre falou, que ele descarta aqueles 5 mil que não preciso olhar e meio que aponta onde que eu tenho que olhar nos outros 5 mil que sobraram, a mesma parte de inteligência artificial, eu podia fazer o contrário. Eu podia fazer o sistema falar, ó, pega o resultado do meu modelo de inteligência artificial e aponta que tem um problema aqui e cancela o contrato. Mesmo modelo. É o sistema, é o que você quer na inteligência artificial, como usar a inteligência artificial dentro do seu sistema, que te diz, é o mesmo modelo de inteligência artificial. O programador mudou o jeito de usar. Ao invés de eu apontar o dedo para o contrato que falhou, por quê? Por causa de uma questão de risco. Se eu aponto o dedo para um contrato que falhou, mando cancelar o contrato na due diligence, ó, não faz o M&A que deu errado aqui, certo? E eu erro, eu causei um prejuízo milionário, certo? Se eu tiro um documento por engano que deveria ser olhado, tá? Mas eu tenho os outros 5 mil para olhar, com certeza eu não vou, uma falha no sistema não vai causar um dano irreversível, porque eu estou olhando os outros 5 mil documentos. E é isso que a gente tem que entender, isso não é uma IA. A IA está dentro de um sistema, e como eu uso essa IA, ou esse modelo, eu gosto de falar esse modelo que é mais correto, digamos assim, eu escolho, que foi o exemplo que eu estava dando das imagens, mas realmente, né, é a mesma coisa. Eu posso usar um modelo de IA generativa para me fazer uma petição inicial, certo? Eu sei que existe a imprevisibilidade, ele pode fazer uma bobagem. E eu sei que modelos de LLM têm outras características, como, por exemplo, o que todo mundo chama de alucinar, que ele inventa lá um trecho. E é muito legal, porque ele sabe que tem que ter uma citação de jurisprudência, ele sabe o assunto e ele inventa a jurisprudência como se ela existisse de verdade. Né? E todo mundo chama isso de alucinação, mas isso é um comportamento esperado, porque eu treinei um modelo de linguagem, como eu falei para vocês na minha primeira fala, com o quê? Com linguagem, não com o que é certo e o que é errado. Então ele sabe a linguagem, ele sabe o estilo, ele sabe o contexto, as palavras. Se eu estou fazendo uma inicial de, sei lá, de roubo, ele vai trazer alguma coisa envolvendo roubo, mas no final das contas, eu não posso pegar essa inicial e considerar que ela está correta. Ela tem que passar, ela é um V0, sabe? Sabe quando o Word começou a corrigir o texto para a gente? Aproveitando isso, a gente volta com o Gustavo já para explicar um pouco mais aí dessa alucinação, como é que funciona tecnicamente, né? Mas, Kiara, isso que o Gustavo falou, só para a gente não perder, que é muito interessante, é o seguinte, né? Nós temos lá as bases de dados, nós temos essa IA que tem uma potencialidade gigantesca, mas quem vai fazer o recorte do dado, quem vai ter a ideia de produtizar em cima dessa IA, né, são os advogados. E esse é o grande ponto que nós estamos discutindo aqui, que isso nunca vai ser substituído, a criatividade e tal. E aí, só para dar um exemplo prático também, né, do que o Gustavo está falando, e aí entrando a IA generativa para escrever, né, então imagina que você quer, nessa due diligence, falar assim, olha, eu quero achar todos os contratos que não tem uma cláusula de LGPD, por exemplo, né, então ele vai lá e vai... Então, veja, alguém teve que ter essa ideia, alguém teve que ir lá fazer esse recorte, treinar um modelo para isso,
E aí, a partir disso, falar o seguinte, olha, essa aqui é a minha cláusula padrão, então construa a partir dessa informação, né? E aí o que o Gustavo trouxe também, toda vez que a gente traz o contexto, né, ele vai acertar mais, né? A gente vai treinar dentro do conteúdo correto. Agora, para todos esses contratos, você pega aqui os dados do contrato e constrói um termo aditivo, incluindo essa cláusula de LGPD, por exemplo. Então, quando a gente também fala de inteligência artificial, nós estamos falando sempre de começar por aquilo que tem um maior volume de trabalho, que é mais repetitivo, que é mais objetivo, né? Mas aquele caso de família, que tem aquela questão fática. Não, a inteligência artificial não serve para isso, né? Ela serve para aquilo que tem padrão, né? Que ela vai entender o padrão e vai nos ajudar. Então, fala para a gente como é que é esse dia a dia aí como advogado, né? Com um time de tecnologia aí fantástico, o Paulo Silvestre aí, todo o time, né? Como é que é essa interação com o time de tecnologia? Como é que é ter as ideias? Poxa, nós temos essa due diligence, nós temos essa gestão de crise aqui, nós precisamos usar dessa maneira. Como é que é essa criação? Isso, Zavalho, muito feliz a sua fala, porque particularmente acredito muito nisso. Acho que a gente tem uma visão meio megalomaníaca de que esses modelos vão mudar o mundo e vão resolver tudo e basicamente as profissões vão deixar de existir. Eu particularmente não acredito muito nisso. Eu acho que é exatamente o que você falou. Onde tem padrão, onde tem trabalho repetitivo, existe uma possibilidade de automação, de otimização fantástica. E isso não substitui o trabalho de nenhum profissional. O que vai fazer a diferença cada vez mais é a experiência, é a curadoria, são as ideias. Por quê? Porque ainda que seja uma IA generativa, é diferente do que a gente está falando de criatividade, que é uma característica essencialmente humana. Tudo bem, é a adaptação a problema. Se a gente usar uma definição simples, um modelo de IA teria condições de suprir e fazer, ok, mas com base em padrão. Ela não inova no sentido de ético, de avaliar contexto, de pensar em circunstâncias específicas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente sempre está falando de um recurso auxiliar. A gente buscava, acho que todo mundo aqui já passou por isso em algum momento, Ctrl F. Deixa eu ver se tem tal palavra. Depois você dá uma lida geral no documento, porque normalmente o Ctrl F também falha. Ele perde, às vezes, palavras, né? Um PDF ali que foi digitalizado, ele perde alguma coisa. Você vai olhar tudo. É a mesma coisa. Quando a gente coloca IA no meio da conversa, parece que não existe a possibilidade de erro, parece que a substituição é completa, a supervisão não há necessidade. Então, dito isso, né, acho que esse é um ponto muito importante. Quando a gente aplica tudo isso no dia a dia, acho que o mais legal disso tudo, e eu fico muito, muito feliz, eu adoro trabalhar com o Paulo e o time dele, porque a gente vem com o problema e joga para eles, né? Fala, vamos lá, tecnicamente resolvam. E vem a solução. Porque a gente, como o Gustavo falou super bem, depende da construção do nosso objetivo. Então, a gente pega toda essa inteligência também, não só artificial, mas inteligência no sentido de conhecimento, de expertise, para enxergar o problema de cada um dos clientes, sentar com o nosso time de tecnologia e pensar como que a gente pode facilitar a vida desse cliente e também a nossa no processo. Então, quando a gente pensa em oportunidades de mapeamento, de otimização, de organização, de reportes, tudo isso é facilitado pela tecnologia e em nenhum momento substitui a análise do caso. Em nenhum momento substitui a produção, a análise ética, a análise jurídica, caso a caso, mas facilita a organização, facilita a pesquisa, facilita a busca, né, que manualmente o risco de falha seria muito superior. Então, é justamente esse trade-off que a gente olha, né? A imprevisibilidade, por vezes, o risco é maior no humano, se a gente pensar em volume de dados, em categorização, em organização. A gente olha muito para a produção de conteúdo, mas os modelos de inteligência têm um papel super importante em pesquisa e organização. E acho que esse é um dos principais pontos, foram os primeiros também que a gente abordou dentro de casa durante essa expansão, esse treinamento, justamente porque eles são essas tarefas repetitivas que agregam valor e facilitam o cotidiano com um risco bem controlado, porque sempre vai passar ainda por uma supervisão. Né? Você consegue, com o tempo,
embarcar uma base de conhecimento não é treinar a IA, tá? Mas é Uhum. pedir para ela olhar para uma base de conhecimento. Então imagina que você escreveu um parecer sobre um tipo de caso, tá? Se você pedir para ele gerar um outro parecer para um caso similar e o sistema, o modelo olhar para essa base de conhecimento, para esse parecer que você já escreveu, ele consegue fazer um muito similar de uma forma que praticamente você talvez não precise nem corrigir, porque ele consegue manter aquele estilo, aquele contexto e trazer para o contexto novo que você está colocando. Agora, se você tem um tipo de caso que é parecido, mas o contexto muda, provavelmente o modelo de inteligência artificial não vai gerar um parecer totalmente utilizável. Daí você vai ter que ter um trabalho maior de correção e eventualmente de ajuste. Mas é interessante que... Esse ponto que eu queria voltar aí, para a gente falar agora um pouco dessa alucinação, né? Para você poder explicar melhor aí como é que funciona. Então, só também vou fazer o papel aqui de tradução aí, de linkar as nossas frases aqui, né? Então, para vocês entenderem, vocês lembram que a gente começou a falar que a gente tem uma utilização, né, desses aplicativos abertos e projetos corporativos dentro da nossa base, né? Então, como o Gustavo começou a explicar, imagina que essa IA generativa, né, ela entendeu que uma petição tem dos fatos do direito do pedido, ela entendeu que isso é um padrão, né? Mas quando a gente está falando da base aberta, né, se é matemática estatística, se eu perguntar assim, quem é o Alexandre Zavag? O que eu estou estatisticamente em bilhões de parâmetros na internet? Por mais que eu possa ter um monte de texto lá, um monte de vídeo, etc., mas eu sou 0,01%. Então, qual é a chance, estatisticamente, de ela acertar quem eu sou? É muito pequena, né? Então, quando a gente cria, né, um texto naquilo que está aberto, né, e foi treinado com dados abertos da internet, ela vai colocar lá uma jurisprudência, uma doutrina, mas o que a governança dessa tecnologia permitiu? Olha, quando a gente não tem certeza, como o nosso propósito é a estrutura do texto, coloca qualquer coisa. Entendeu? É que a gente não entendeu que é assim que funciona. No começo todo mundo falou, é uma ferramenta de pesquisa, ele vai fazer, mas não é isso, é um modelo de linguagem, então ele vai dar uma estrutura do texto. E aí que a gente entra nessa discussão de ter uma base qualificada corporativa. Então, se a gente coloca os nossos 10 mil contratos, os 1.000 pareceres que o escritório já fez, a gente tem uma relevância estatística muito grande, porque ele está olhando para aquela base. E ele tem, como o Gustavo começou a falar, e agora pode explicar melhor para a gente, né, como buscar o modelo de linguagem e buscar o contexto nessa base qualificada, aí a gente vai diminuir a alucinação, a gente vai conseguir fazer um referenciamento, que é muito importante no direito também, né, qual é a fonte da qual a gente trouxe essa informação. Então, explica aí, Gustavo, assim, a partir desse papo aí um pouco melhor, tecnicamente, a alucinação. Muito boa sua observação. Eu estava falando já sem a gente dar um passo atrás e está certo. Veja, um LLM é um Large Language Model, é um modelo de linguagem. E como eu falei, ele é muito bom para contexto, e ele é muito... Contexto são coisas parecidas, eu diferencio a manga da camisa da manga fruta, e ele é muito bom para estilo. Eu falo, faça um texto que é uma poesia de quadras. Ele vai lá e sabe fazer isso, porque isso é a linguagem que ele absorveu. Só que, para treinar esse modelo, a gente treinou com todo o conteúdo possível. E todo o conteúdo possível, pensando na internet, significa que você tem muita coisa correta, porque o pessoal publica coisas corretas na internet. Então, se eu pergunto quem é o presidente do Brasil, existe uma chance grande do modelo me responder que é o Lula. Tá? Por quê? Porque tem muito texto falando que o presidente do Brasil é o Lula. Não foi um exemplo bom porque às vezes ele erra, porque presidente muda muito, tá? Mas fala um físico que trabalhou com cálculo diferencial, ele sabe que é o Isaac Newton, tá? Mas o que acontece? Quando você pede uma tarefa, ou tem uma conversa, ou solicita para o modelo preencher uma frase, e ele chega num ponto em que ele não tem muita certeza, ou seja, não tem essa relevância estatística, tá? O que o sistema faz? Ele, de alguma forma, completa aquela frase. Ele vai completar a frase. Ele não vai parar no meio de uma frase e falar, nossa, eu não sei continuar. Ele sabe continuar.
Só que nós antropomorfizamos um pouco o ChatGPT e esse tipo de ferramenta. A gente acha que é realmente uma inteligência artificial, algo que é um ser pensante que sabe tudo. E os modelos não são, ele não é isso. Então, muitas vezes ele me dá uma resposta que ela tem o contexto, quer dizer, ela faz sentido, ela está coerente no estilo, ela está correta na linguagem, mas ela não condiz com a realidade. Ela é falsa. Nossa, Gustavo, mas a gente fez um negócio. Fez. Por quê? Porque a gente treinou para a linguagem, a gente não treinou para o que é correto. Então, isso acontece tem um nome específico para isso, que é alucinação, mas parece que a alucinação significa um erro, e não é bem um erro, é uma característica de todo LLM. Então, um modelo de linguagem, ele vai te entregar uma frase respondendo aquilo que você perguntou, ou seguindo a instrução que você deu. E ele não tem ideia do que ele está falando. Por mais que pareça, ele não sabe do que se trata. Tá? Antes eu perguntava para os LLMs qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Eles respondiam: o cavalo branco de Napoleão é o morengo. Por quê? Cavalo, Napoleão, o que tem na internet? Morengo, que é o nome do cavalo dele. Ele não entende o que eu estou perguntando, senão ele ia responder: a cor do cavalo branco de Napoleão é branca. Vida que segue. Hoje o ChatGPT até responde, e ele fala: você está tentando me enganar. Mas a gente tem que entender que a forma de evitar que ele crie uma frase que parece verdadeira, mas que não tem um conteúdo correto, é fazendo uma técnica que o pessoal chama de RAG. Não vamos entrar em detalhe técnico, mas significa o quê? Eu não pergunto, por exemplo, quem é o Alexandre Zavaglia e o modelo vai falar da cabeça dele, com base no treinamento da internet. Eu tenho um currículo do Alexandre Zavaglia e eu falo para o modelo: olhando para esse currículo, me fala quem é o Alexandre Zavaglia. Lembra que eu falei que o modelo de linguagem consegue entender e resumir, e daí ele não vai inventar nada, ou a chance dele inventar é muito pequenininha, tendo uma imprevisibilidade, mas é muito pequena. O que a gente faz, então? A gente não entrega o currículo do Alexandre, pede, ou não entrega uma jurisprudência e pede para o sistema trabalhar. Eu jogo toda a informação que eu sei que é uma informação verdadeira, que é a base da qual eu quero que o modelo responda. E daí eu peço para o modelo: olha, com base nesse documento aqui, faça uma petição para mim, ou faça o parecer para mim, ou escreva um texto para mim desse jeito. Então, quando eu falo, me escreve um texto no estilo de Camões, falando sobre a árvore, e ele faz, é porque ele tem lá na memória dele, digamos assim, ou ele foi treinado com os textos de Camões, ele entendeu o que é isso. Então eu vou falar: olha, baseado nesses documentos aqui, que tem a minha verdade, me responda sobre tal coisa. E daí a gente evita que o modelo invente alguma coisa. Esse tipo de técnica é o que a gente está usando, que não é usar direto. Bom, quem usa o ChatGPT ou o Gemini, eu posso subir um documento e pedir para ele navegar no meu documento. Os sistemas estão trazendo essas ferramentas, mas quando a gente vai para o mundo operacional, companhia, empresa, escritório de verdade, o ideal é que a gente tenha um sisteminha estruturado próprio, onde eu tenho a minha base de conhecimento, e sempre peça para ele ir lá e buscar nessa base de conhecimento. E foi aí que eu estava falando anteriormente, que essa base de conhecimento ela é atualizável. A partir do momento que eu fiz um parecer sobre um assunto, eu posso colocar esse parecer nessa base de conhecimento para que a próxima vez o sistema já use esse parecer para me ajudar a responder. Isso pode ter outras implicações éticas, sei lá, direito de quem escreveu aquele parecer, talvez vocês queiram ir para esse caminho, mas tecnicamente falando, eu não uso um modelo de linguagem profissionalmente perguntando da cabeça dele. Eu deveria sempre, para coisas sérias, apresentar o que é correto, o que eu espero dele, e daí eu peço para ele me gerar algum conteúdo. A menos que seja um conteúdo que valha da internet mesmo. Eu vou pegar da internet o conteúdo, daí você usa da cabeça dele, que é mais ou menos o que o modelo sabe fazer. Tá?
É a Os dados têm que qualidade ter relevância dos dados, né? estatística. Ó, e a gente tem aqui, né? Dados. A gente respondeu aqui, ó, a Lívia Campos, qual a importância e os riscos relacionados à base de dados que a gente está falando, né? E aí, Chiara, o Mauro Júnior, Paulo César Palermo estão perguntando aqui, né? Quais são as cautelas necessárias, então, para usar IA nos serviços jurídicos e qual o ganho de eficiência. Então, assim, pensando nisso que a gente está falando, né? Primeiro, a gente sabe que os advogados estão usando essas ferramentas abertas também no dia a dia, né? Então, como é que o escritório tem tratado a governança, né? De explicar, né? Formar, olha os cuidados aqui, né? Você tem um problema de direitos autorais, que a gente já vai terminar a última pergunta aí sobre isso, mas né, você tem um problema de vazamento de dados do escritório, você tem um problema de alucinação. Então, como é que vocês estão olhando para essa governança desse uso daquilo que é aberto, fora da corporação, e como é que vocês estão treinando, né, dentro dessa base qualificada, e principalmente, o que vocês já estão identificando de ganho de eficiência nessas primeiras etapas aí do projeto? Perfeito, Zavalha. De novo, né? Acho que, bom, a explicação do Gustavo foi perfeita, né? A qualidade dos dados que a gente submete ao modelo faz toda a diferença, e por isso que a gente fala que não tem mágica, né, Zavalha? É porque tem um trabalho anterior de organização, de categorização, de sanitização do que entra e do que não entra, que é fundamental. Sem ele, o modelo não funciona, ou não funciona adequadamente, pelo menos, né? Quando a gente pensa em ferramentas abertas, acho que a preocupação, ela é até para além do escritório. Acho que a gente, inclusive, enquanto usuário de internet, é uma preocupação muito similar. Por quê? A gente sabe que, uma vez disponibilizada a informação, ela pode ser usada de N formas, seja coerente com os termos de uso da ferramenta ou não, que a gente sabe que também existe, o papel aceita tudo. Então, acho que a preocupação aqui com relação ao uso de ferramentas abertas, ela realmente tem que ser alta, né? E é o que a gente tem visto de um modo geral. Elas aumentam produtividade? Inquestionável. O que a gente falou é inquestionável. Se você considera tarefas repetitivas, ainda que para efeitos de ROI, para mensuração, tudo ainda seja novo, o escritório tem evoluído muito nessa mensuração, mas de modo geral, ainda é novo, ainda é difícil enxergar o resultado final, né, em termos de ganho de produtividade, cálculo de ROI. O que a gente tem observado é um ganho, uma otimização muito relevante no dia a dia. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente considera uma ferramenta aberta, e aí, de novo, vale para tudo, não só em termos de... No nosso setor jurídico, acho que enquanto usuário também é muito relevante. Informações com conotação confidencial, dado pessoal, informações protegidas por propriedade intelectual, e aí eu estou pensando em obra mesmo, uma música, um poema, tendo uma preocupação dessa natureza, o ideal é não colocar. Né? O ideal é não usar uma ferramenta aberta. Então, acho que isso é posto. É claro que para questões práticas, a gente sabe que se usa, a gente também conhece, acessa, vê como é que funciona. É prático? É prático. Mas uma coisa é traduzir ali um parágrafo que vai ser público de toda forma, que você vai colocar num blog para traduzir um documento da sua vida profissional. Né? Acho que tem uma diferença muito, muito grande. Agora, o que vale, e aí acho que para qualquer ferramenta, de novo, o que vai fazer cada vez mais diferença? Eu acredito que já faz, mas vai ser cada vez mais relevante. É a postura ética do profissional, para além da ferramenta. Por mais que a ferramenta seja construída com as melhores práticas, em atenção aos princípios éticos, buscando evitar qualquer forma de discriminação algorítmica. No dataset tem toda uma questão se é algoritmo, se é na base de dados. Para além da preocupação ética na composição da base de dados, no desenvolvimento da ferramenta, cada vez mais a postura ética do profissional. E é o que a gente trabalha sempre ao usar uma ferramenta dessa natureza e mesmo ao desenvolver as iniciativas junto com o time do Paulo de Tecnologia. É uma visão ética, uma visão de inovação com um fundamento e sempre com a curadoria, com a supervisão, com a revisão do profissional, porque a gente sabe também que essa experiência, a ferramenta não tem e nunca vai ter. Né? Então, lembrando que o autor é quem está assinando ali, o advogado. Não dá para falar que não. Quem escreveu foi o ChatGPT.
Gustavo, esse ponto que eu queria entrar aí também na questão da responsabilidade civil aí, criminal, até o Thiago Soledad aqui fez essa pergunta, né? Qual a importância da IA? Então, a gente teve um caso emblemático já nos Estados Unidos, de um escritório de advocacia que entrou contra uma empresa de aviação, né? E ali a petição inicial ela alucinou, né? E colocou 5 jurisprudências que não existem. Nos Estados Unidos é precedentes, né? Então o tribunal veio para o advogado e falou: olha, nós não achamos aqui os seus precedentes, né? Junta aí aonde você achou. E ele falou: não, eu usei o GPT, não sabia que funcionava assim. E aí o que aconteceu? O tribunal falou: olha, independentemente de o que você utilizou, né? Nós não temos nada a ver com isso. Você é advogado, você assinou a petição, a responsabilidade é sua. Deu uma multa para o advogado, para o escritório, e ele perdeu a ação, né? Então essa discussão também, quem é o responsável? É o programador, é a empresa? Não é. Quem vai ser o responsável é a pessoa que assinou, não é isso, Gustavo? É exatamente isso. Quando a gente usa o corretor ortográfico, se o corretor escrever seção errado e essa seção, que era para ser uma seção, virar uma seção, mudar o texto que você está entregando e o juiz olhar e falar: tá bom, ok, e der ruim, você vai pôr a culpa no Word, no corretor ortográfico do Word? Não. Inteligência artificial faz muito mais trabalho intelectual para você, mas é uma ferramenta. Então, tem que tomar esse cuidado. Tem gente, por exemplo, tem um caso emblemático lá nos Estados Unidos também, da empresa, que a pessoa no chat conseguiu convencer a vender uma passagem mais barata. E a empresa na defesa falou: não, mas a culpa é da inteligência artificial. Não, não é. Foi uma falha do software. Porque a gente acaba enxergando a inteligência artificial como uma coisa, mas é tudo software. Não existe uma inteligência, existe um software que usa uma técnica de inteligência artificial que a gente simplifica na hora de falar. Mas é tudo software. Tudo que a gente já tem funcionando para software, se eu faço software na minha empresa, ele erra e me dá um resultado errado, eu passei aquilo para o cliente, eu tenho que honrar aquilo que eu passei. Foi o software que fez, independente de usar IA ou não. Eu só queria fazer uma observação rápida quando você falou de ética, viu, Chiara? E tem um problema muito, muito importante de ética que muita gente não para olhar, até quem está lidando com isso. Muitas vezes, o processo que você quer automatizar, o problema que você quer resolver, ele já tem uma discriminação ou ele não é muito bom. Então, eu tenho que pensar eticamente se faz sentido eu automatizar esse processo, porque as tentativas de automatizar o processo que tem um problema de discriminação e tentar corrigir o problema não funciona. Eu falo para o pessoal acha que eu sou muito radical assim. Quando você usa IA, é porque você não sabe fazer de outro jeito. Você não tem receita de bolo para fazer. Quando você usa IA, é porque os exemplos vão mostrar como é que faz. Foi o caso do Google, começou a querer inserir diversidade na geração de imagens e gerou a imagem de um nazista negro e de uma mulher vestida de nazista. E isso é tentar pegar um processo ou algo da realidade da vida que tem viés ou que tem uma discriminação ou que tem um comportamento e tentar resolver esse comportamento na ponta. Isso não funciona. Então, eticamente, às vezes a gente tem que olhar o seguinte: talvez não faça sentido eu automatizar esse processo usando IA. Pô, mas eu vou ganhar um monte. Vai, mas às vezes, eticamente, você pode causar um impacto lá na frente que seja muito alto e não é por causa dos dados. Óbvio, os dados vão conter essa discriminação porque os dados refletem a natureza, mas tem uma hora que os dados estão errados, mas tem uma hora que o processo, a natureza, ele tem. E daí você pode até usar com viés, mas daí o sistema tem que saber que tem o viés. É o caso lá do câncer. Daí o sistema protege, porque ele fala: então nesse caso tem um humano que vai entrar aqui, ou nesse caso eu não falo nada. Entramos muito em detalhes, mas só para pôr um ponto, que a questão ética, essa questão de governança é importantíssima. Super. Veja só, assim, tudo que é bom passa rápido, né? Nós temos 2 minutos aqui finais, e eu acho que esse papo aqui, viu, Pablini, merece um próximo encontro, até porque tem muito assunto ainda para falar de direito autoral, só de viés, aí é algo que a gente estuda há muitos anos, para entender como é que funciona esses viés, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez aí todo mundo que ficou até o final, e
e dizer que, assim, mais do que, né, essa hype aí, dizer, nós vamos fazer isso, o mundo vai mudar, o que a gente procurou trazer aqui foi um pouco, né, numa linguagem mais próxima aqui do nosso mundo, né, do direito, como é que essas coisas funcionam, para a gente sair um pouco desse papo geral de todo mundo que virou especialista e fala que o mundo todo vai mudar, né, para tentar explicar um pouco como é que funciona de verdade, né, como é que a gente está aplicando. Então, antes de a Pablini terminar, nós temos um minutinho aí, queria deixar aí uma frase final aí do Gustavo e da Chiara, já agradecendo os dois aí, e desculpa aí cortá-los, mas que, né, o tempo aí é o nosso patrão aqui, né, mas eu queria que vocês deixassem aí uma fala final aí, espero que a gente possa, né, fazer de novo esse papo aí, que eu tenho certeza que tem muito assunto interessante aí, a partir das perguntas aqui da nossa audiência. Ô, Chiara, vou deixar você encerrar, então eu falo antes. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu acho que tem muito assunto. Não para mais um, mas para mais alguns, viu, Alexandre? A gente pode seguir aí, a gente mesmo conversa muito sobre isso. Pablini, que a gente podia fazer assim, ó, traga suas dúvidas, a gente fica aqui explicando as dúvidas. Exato. Eu fiquei muito feliz de conhecer o que a Chiara tem feito lá. A gente brinca, né, aqui do nosso lado, eu não estou com a camiseta, mas a gente tem uma camiseta que é do Hype ao ROI, a gente tem que começar a olhar ROI, retorno de investimento, e é interessante entender que a IA não começou em dezembro de 2022, nem tudo é modelo de linguagem, apesar de modelo de linguagem ser um diferencial que a gente está aprendendo como usa ainda. Então vamos usar com cautela e vamos tentar sempre entender o que está acontecendo, né? Senão a gente vai antropomorfizar tudo, vai achar que eu estou falando com um ser inteligente e vai cometer enganos, vai errar. O humano vai errar. A IA com certeza, mas o humano também usando errado. Então eu agradeço muito e achei muito legal tudo que eu ouvi aqui, principalmente da aplicação que vocês estão tendo aí no escritório. Vamos lá, Chiara. Zavalha, muito obrigada pelo convite, Pablini, pela oportunidade, foi ótimo. Tudo isso é fruto de um trabalho muito extenso do escritório e de um time muito robusto. A gente não faz nada sozinho. Então, tem um time gigantesco, o Paulo trazendo esse time junto com o Thiago, conduzindo essa frente assim, magistralmente. Então, é um trabalho muito consistente. Acho que a mensagem final é lembrar que antes da inteligência artificial tem inteligência humana. E as questões éticas que a gente enfrenta no nosso dia a dia enquanto ser humano são as mesmas que vão nortear, no final das contas, o uso de qualquer ferramenta, seja um modelo de IA, seja modelo de língua, independentemente da técnica usada e independentemente da ferramenta usada, né? Tanto na definição do que vai ser abordado, processado, no processo a ser automatizado, no uso do resultado dessa ferramenta. Quer dizer, em todo momento a gente tem aqui decisões puramente éticas, humanas, de legalidade, de pertinência, de adequação, e isso tudo reforça, na verdade, a importância, o papel, no nosso caso, falando aqui do advogado, mas acho que é uma realidade para todos os setores, é a nossa experiência, a nossa visão, a ética, a nossa estrutura humana, a nossa consciência é que dá o norte aqui na utilização desses resultados, né? Eles podem ser tanto bons quanto ruins. Os modelos podem ser tanto úteis quanto prejudiciais. Então, acho que a mensagem aqui, eu adorei ouvir o Gustavo falando, Zavalha, foi ótimo, e eu saio reforçando essa sensação de que cada vez mais os nossos aspectos humanos serão importantes nessa virada de chave, com os avanços, né? Porque não é, em pese o tema não seja propriamente novo, o seu avanço mais significativo foi muito rápido, então isso tudo gerou, obviamente, uma preocupação, um certo desconsolo aí com todos os impactos. Então, acho que, mas reforça o nosso papel, acho que reforça o papel do profissional e do ser humano. Muito obrigada, gente, foi ótimo. Obrigado, cara, obrigado, Gustavo, e mais uma vez agradeço aí a todos e a todas, nossa audiência aí, tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, né, Pablito?
Com certeza, pessoal. Acho que aqui foi realmente... deixou o pessoal com gostinho de quero mais, quero ouvir mais. A gente recebeu aqui muitas, não só perguntas que a gente já tinha recebido durante as inscrições, mas durante a apresentação de vocês, muitos comentários, né? Então, a gente não consegue ficar enviando todos, porque realmente acaba virando... Já está acontecendo aqui um bate-papo tipo legal, mas a gente acaba abrindo aí mais. Acho que a ideia que a Kiara falou é legal, assim, vamos abrir uma sala aqui, pessoal, tirem suas dúvidas e a gente vai falando. Acho que seria uma ótima apresentação, um ótimo bate-papo. Mas, enfim, acho que vale super a pena, assim, nós, em outros webinars, estendermos, né, um assunto que aí tem uma pauta sem fim, que a gente pode sanar para o pessoal, acho que ajuda bastante. Então, quero agradecer a Kiara, Gustavo, a Wagner, mais uma vez, por nos apoiar, como sempre, aí, nos nossos webinars. Pessoal, eu enviei aqui no chat do webinar o LinkedIn dos palestrantes, então fiquem à vontade para contatá-los, para conversar com eles também, tirar dúvidas, algo do tipo. Essa apresentação, algumas pessoas perguntaram, realmente ela vai ficar gravada, ela vai subir no nosso site em alguns dias e no YouTube ainda hoje, então, www.thomsonreuters.com.br ou no YouTube, Thomson Reuters Latam, vocês conseguem acessar esse conteúdo ainda hoje, tá bom? Então, gente, obrigada mais uma vez pela participação. Foi realmente um bate-papo de alto nível, profissionais aqui incríveis, com grandes conteúdos aí que acho que apoiam muito na rotina do advogado, e não só do advogado, mas do profissional de modo geral, de outras áreas também, que a gente sabe que esse é um tema que afeta não só o jurídico, mas diversas áreas aí das corporações e escritório de advocacia. Pessoal, obrigada. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu. Até breve. Até.